E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à genética para o ensino superior, hoje destacando a síndrome de Klinefelter e de Turner. E claro, vamos entender tudo sobre essa síndrome, características, o cariótipo, vamos entender por que ela acontece, os sintomas que o paciente passa, o diagnóstico e uma forma de intervir por meio do tratamento. Então vamos lá e claro, eu convido você a participar aqui da comunidade de forma simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se que fica aí embaixo do vídeo, clicou ali você já faz parte aqui. Segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Tá convidado, se inscreve e vamos logo ao que interessa, síndromes de Klinefelter e Turner. Vamos lá. Síndrome de Klinefelter. Bom, o que a gente pode falar agora sobre a síndrome de Klinefelter? Primeiro, a gente tem que ver o normal, né? Se a gente sabe que a síndrome de Klinefelter é uma alteração no número de cromossomos, né? Uma alteração nos cromossomos de forma numérica, uma trissomia, nós podemos ver o normal. Como é o cariótipo normal de um ser humano? Estamos vendo aí. Temos 46 cromossomos, a raça humana, 46 cromossomos, sendo 44 pares ali, né? Estariam em pares. Esses 44 são autossômicos e 2 apenas são sexuais. Ou seja, XX é uma mulher, cromossomo sexual, XY é homem, os cromossomos sexuais. Então, somando os 44 autossômicos com os 2 sexuais, temos os nossos completos 46 cromossomos. Agora, e o Klinefelter? O que vai acontecer aqui? Olha na tela, vê se você acha algo de anormal aí. Achou? Pois é, temos os 44 autossômicos tranquilo, né, de certa forma, e vemos nos sexuais uma alteração. O que você vê de alteração aí? O normal é ter 2, né, para completar os 46. Aqui nós vemos que é um indivíduo do sexo masculino, sempre lembre-se disso. Síndrome de Klinefelter afeta homens, sexo masculino. Tranquilo? E aqui a gente vê que ele tem um cromossomo a mais que o normal. O normal seria o que? Um homem ter X e Y. Tranquilo. Mas aqui a gente vê XXY. Ou seja, uma trissomia relacionada aos cromossomos sexuais. E olha, apenas a presença desse X a mais vai gerar grandes problemas para esse indivíduo. Então lembre-se, falou em síndrome de Klinefelter, é uma trissomia presente nos cromossomos sexuais desse indivíduo. Em vez dele ter 2, ele tem 3, tranquilo? Ou mais, que a gente vai ver mais à frente no vídeo. Tranquilo? De início é isso. Acomete homens e tem, né, esse cromossomo X a mais. Agora, o que isso vai afetar na vida dessa pessoa? Primeiro de tudo, né, a gente vai aprofundando ao longo do vídeo, ele vai apresentar aí características como uma estatura elevada. Né? A gente vai ver esses indivíduos um pouco mais alargados ali, né, um pouco maior. Porém, ele apresenta o hipogonadismo. E qual o problema dele ter hipogonadismo? O problema é que se eu tenho hipogonadismo, eu vou ter testículos menores, né? O órgão de cópula do homem, que no caso é o pênis, vai ser menor. Mas o grande problema está no testículo. Por quê? Porque o testículo é o grande formador do hormônio masculino, né? Temos ali também as adrenais que fazem os andrógenos, mas relacionado ao testículo não tem comparação. No homem, o principal local de formar testosterona é testículo. Então, se eu tenho uma atrofia, uma redução dessa gônada, né, por um hipogonadismo, vamos ter retraso de características secundárias masculinas nessa pessoa, nesse indivíduo que tem a síndrome de Klinefelter. Então lembre-se disso.
Falou em síndrome de Klinefelter, tem uma estatura elevada, mas tem um hipogonadismo, né? E isso vai retrasar características sexuais masculinas. Inclusive, até ele pode ter ali a presença da infertilidade. Por quê? Porque os testículos não produzem ali os espermatozoides em números ideais. Então, na cópula, né, se isso acontecer, não vai ter os números ideais ali para uma possível fecundação. Tranquilo? Então, lembre-se disso. Agora, esse indivíduo também vai apresentar a famosa ginecomastia. O que é isso? É mamas, né? Ele vai desenvolver ali como se tivesse seios realmente. Isso não é normal em homem, então apresenta essa ginecomastia. Agora, o que a gente viu até aqui? A gente já sabe que síndrome de Klinefelter, né, ela basicamente acomete homens e vai ter alteração nos cromossomos sexuais, vai ter um número a mais. Agora, eu tenho que destacar para você que esse XXY, ele pode ser também XXXY, ou seja, 48 cromossomos. E ainda essa síndrome de Klinefelter, ela pode ser XXXY, 49 cromossomos. E eu destaco para você, né, que tanto 47, 48, 49 vão ser síndrome de Klinefelter. Mas quanto mais X tiver, né, dentro desses cromossomos a mais, maiores serão os efeitos anormais e, de certa forma, negativos nesse indivíduo. Tranquilo? Dentro do espectro aí que a gente falou, né? A altura, né? O hipogonadismo, a infertilidade, a ginecomastia, o retraso de características sexuais masculinas. E aí quando você pergunta assim, tá, características sexuais masculinas, tipo o quê? Voz grossa, né? Aquele indivíduo que fala grosso, né? Não vai ter essa voz grossa. Também barba, né? Esse indivíduo não vai ter ali barba no rosto, não vai ter pelos no corpo. Você vê aquele tórax do paciente com pouco pelo, pelos pubianos também não encontra ali de certa forma, né, significativa devido à baixa testosterona, né? Ou talvez ali pode ser até ausente no indivíduo. Você vê um retraso mental, né? Não desenvolve bem a mentalidade. Esse indivíduo não tem ali, né, um desenvolvimento ideal da sua mentalidade, né? Esse retraso mental. E claro, as outras características, além de voz aguda, ou melhor, voz grave, né? Voz mais grossa, presença de pelos no corpo. Você vê que a musculatura não é desenvolvida, aqueles ombros um pouco mais encolhidos, né? O homem tem um ombro mais alargado. Também a gente vai encontrar aí uma pelve mais alargada que o normal, que é muito mais comum em mulheres. Tranquilo? Mas o que eu destaco principalmente é você lembrar do hipogonadismo, porque isso vai gerar a infertilidade, vai gerar todas essas outras características. Porque se o testículo não está funcionando de forma ideal, não tem testosterona. Não tem testosterona que dá ali a característica masculina, vai ter todos esses problemas além da ginecomastia. Então a gente viu aqui o que é essa síndrome, vimos o que leva a essa síndrome, vimos as características. Aí você fala assim, mas como que eu vou descobrir que esse indivíduo tem síndrome de Klinefelter? Primeiro, né, as características. Você vê aquele, né, faz uma análise nesse paciente, você vai ver, né, a altura dele a mais que o normal, né? Você vê ali o tamanho do órgão de cópula pequeno, um testículo pequeno, né? Vê ali aquele corpo, todas as características que a gente falou, ginecomastia, ombros mais encolhidos, né? Todos esses pontos, retraso mental. Mas além disso, a gente pode partir para o que a gente falou no início, né? O cariótipo. Você faz o cariótipo do paciente e vai ver o quê? Os cromossomos em números alterados. Por meio disso, a gente chega à conclusão fidedigna aí, que é
uma síndrome de Klinefelter, né, por meio do seu cariótipo, que pode ser o quê? 47, 48 ou 49 cromossomos. X, XY, XXXY ou XXXY. Tranquilo? Haja X. Beleza? E quanto mais X, como eu falei, pior será, né, esses quadros nesse indivíduo. Beleza? Agora, e como que a gente pode ajudar esse paciente? Primeiro de tudo, se ele tem ginecomastia, isso mais por algo estético, mais da autoestima do paciente, para um bem-estar, você faz a cirurgia, né, para normalizar, né, aquela região da mama ali, como você vê aí na imagem. Ou, se o indivíduo tem essa baixa testicular, né, ele não tem ali uma produção ideal da testosterona, você faz a reposição hormonal para tentar ajudar esse indivíduo, né, para dar ali a ele características realmente masculinas nesse corpo, que é um homem. Síndrome de Turner. Bom, o que a gente pode falar de síndrome de Turner? Primeiro de tudo, que é uma síndrome que acomete as mulheres. E para você entender melhor, vamos ver como é o normal? Primeiro, síndrome de Turner, ele acomete mulheres e acomete os cromossomos. Mas qual é o normal? Lembra deles? Os cromossomos? Olha aí na tela. Eles são em número de 46. Esse é o número normal. 44 são autossômicos, ou seja, os seus pares, e 2 são sexuais, né? Se for mulher, XX, se for homem, XY. Tranquilo? Agora, isso é o normal. 46 autossômicos, ou melhor, 44 autossômicos, 2 sexuais, somando 46. Mas o que acontece na síndrome de Turner? O que vai acontecer aqui? Bom, aqui a gente vai ter a perda de um cromossomo. E qual cromossomo? O cromossomo sexual. Ou seja, nós vamos encontrar, como vemos aí na tela, aquele cariótipo, né, com os seus autossômicos, chega no sexual, epa, é uma mulher? Era para ser XX, mas só tem um X. Então eu tenho a perca de um cromossomo sexual X. Então essa mulher vai ter 45 cromossomos. 44 autossômicos e um sexual, um cromossomo X. Beleza? É basicamente isso. Agora, o que a gente vê, né, das características dessa síndrome de Turner? Primeiro, que ela é um pouquinho raro, né? A gente vê aí a prevalência de 1 a cada 2.000, 2.500 nascimentos. Né? Então é um pouquinho, né, raro. Ainda bem, né, porque a pessoa que tem esse problema sofre com isso. Mas eu tenho que te destacar, né, que apesar de ser aí um problema, uma síndrome que tem relação com a genética, porque tem a perca de um cromossomo, ela não tem relação nenhuma com a idade da mãe. Como nós falamos no vídeo de síndrome de Down aqui no canal, a gente fala que a síndrome de Down ela tem ali sua relação com a idade da mãe, né, devido ali aos ovócitos senescentes, né, a separação ali do material genético. Porém aqui não tem nenhuma relação, então a idade da mãe não tem relação direta com a síndrome de Turner. E claro, ele pode ter essa perda de todas as células com os seus cromossomos ou pode ser um mosaico. Ou seja, essa mulher, né, que tem apenas um X, ela pode apresentar algumas células que têm os cromossomos normais e outras não. Né? Tem aquele mosaico, aquela mistura ali. Belezinha? Então, basicamente de características, né, principais que a gente pode destacar seriam essas. Então, destacando aqui novamente, o que é a síndrome de Turner? É uma mulher que tem a perda do cromossomo sexual X, ou seja, ela tem 45X. Né? Tem ali seus 44 autossômicos e apenas um X. O normal é 2X. Agora, quais seriam as características? Primeiro de tudo, a gente destaca que essa mulher ela pode apresentar ali de característica fundamental estatura baixa. Né? Você muitas vezes vê aquela criança ali com um retraso de crescimento, aí você faz o cariótipo e vê, opa, algumas células aqui apresentam
essa característica, né, de apenas um X. Então veja só, uma das características, baixa estatura. Outro ponto, pescoço alado. O que é isso? O que é pescoço alado? É aquele pescoço um pouco mais, como eu poderia dizer, alargado, né? Falando de uma forma simples, é como se fosse aquele pescoço que é meio triangular, como a gente vê nessa imagem, né? Um pescoço alado. Outro ponto, pessoal, é o cúbito valgo. O que é isso? É o braço, né, do paciente, falando de uma forma bem simples, ele não fica reto, né? Ele fica meio encurvadinho ali, e a gente chama isso de cúbito valgo. Também outro ponto é aquele tórax em escudo, onde você vai ter a principal característica, sendo uma mulher, claramente, né, 45X aí, que vai estar demarcando. Então, o que você vê nesse tórax achatado? Como é um tórax mais, né, alargado, achatado, assim, meio, né, em escudo, você vê as mamas mais separadas do que o normal, né? Estamos falando aqui de uma mulher, tranquilo? Outro ponto é o linfedema de pés e mãos. E aí eu destaco, né, aquele paciente que vai apresentar mãos e pés inchados, né? Fica aquela mãozinha inchadinha, como a gente vê aí, os pés também inchados. Então, essas são características que a gente destaca por ser, assim, visuais, né? A gente vê e consegue, característica de síndrome de Turner, né? Baixa estatura, linfedema de pés e mãos, pescoço alado, né? Também, né, essas características do tórax em escudo, tudo isso são características visíveis dessa pessoa que sofre com síndrome de Turner. Agora, existem aí características que estão relacionadas a enfermidades secundárias, que é o que a gente vai ver agora. Bom, quando a gente fala, né, das características que se relacionam com a parte fisiológica, o funcionamento do próprio corpo, começamos com o hipogonadismo primário, onde a gente vê nessa mulher um retraso dela adquirir ali características femininas. Ou seja, ali aquele corpão meio violão, né, que a gente fala, e até, né, crescimento de pelos pubianos, características até mesmo relacionadas aí à parte do desenvolvimento sexual e reprodutivo, onde a gente destaca a própria menstruação, que vai ter ali aquela menarca, né, a primeira menstruação mais atrasada. Então esse hipogonadismo, ele vai ter tanto relações de características sexuais femininas, né, vai ter essa influência, como também relacionados à parte sexual. Tranquilo? Outro ponto, diabetes tipo 2. Pessoas com síndrome de Turner, elas são mais suscetíveis e muitas delas apresentam a diabetes. Outro ponto, hipertensão. Pessoas com síndrome de Turner, além de diabetes, infelizmente também tem aí a maior parte essa propensão de ter essa hipertensão. Tranquilo? Então, são características que influenciam diretamente sobre a saúde, né? O processo fisiológico, o funcionamento do organismo. E claro, eu não posso esquecer também relacionado a problemas renais, né? Onde aquele paciente, essa paciente, na verdade, tem o rim em forma de ferradura, né? Então tem problemas até mesmo no sistema coletor do rim. Outro ponto aí seria exatamente, né? Imagina, esse paciente tem todas essas características juntas. Imagina como é difícil, né, uma convivência desse paciente com, né, esses problemas, se todos vierem de uma vez aí. Isso pode acontecer. E até mesmo acometimento aórtico, se você não sabe o que é, né? A aorta é um vaso, como você vê aqui, extremamente grande, né? Eu falo assim porque tem estudante da área da saúde e tem gente que está aqui mais para saber como que é. Então, de forma bem simples, pode acometer a estrutura da aorta. E aí eu destaco que a aorta é esse vaso de grande calibre, talvez aí o principal vaso do corpo humano, porque ele sai ali do coração, né? Nossa aorta ascendente, descendente, o arco da aorta que joga vários vasos. Então o acometimento desse vaso
vai ser realmente prejudicial, não só anatomicamente, como da própria fisiologia, para o funcionamento desse corpo. Tranquilo? Então essas são alterações fisiológicas, alterações que vão realmente causar ali quadros preocupantes no paciente. E tem os característicos aí, né, visuais de baixa estatura, como a gente falou, pescoço alado, entre outros. Agora, relembre sempre, síndrome de Turner acomete mulheres, tem 44 autossômicos e apenas um sexual. Ela perde o cromossomo X, ficando com apenas um. Tranquilo? Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!